Olá, povo daqui, tudo bem com vocês? Eu acredito que sim. Vamos ao segundo episódio do Cultura Popcast, seu podcast de curiosidades da cultura pop, cinema, HQs, animes, videogames e tudo que tem no planeta Terra. Eu sou Gabriel Mello e vamos seguindo aí. Roda a vinheta. Começa agora, Cultura Podcast. Então, bora lá começar o segundo episódio, mas antes apenas fazer uma pequena retratação. Eu disse que os episódios seriam semanais, mas serão quinzenais. Então, cada 15 dias, fiquem de olho aí nas plataformas de streaming, nas nossas redes sociais. Se você não segue nenhuma delas, procure lá Cultura Pop, siga Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Trends e por aí vai. E episódio de hoje, né, vamos abordar na verdade dois temas. Então vamos falar sobre as cenas que não estavam previstas em roteiro para acontecer em filmes. São aquelas cenas que elas acabaram acontecendo por algum imprevisto, alguma coisa que surgiu na hora, o ator sentiu que era o momento de fazer, ou alguma coisa inusitada, o diretor achou legal e acabou indo para o corte final. Algumas cenas foram improvisadas de última hora e saíram tão naturais, previstas no roteiro, já outras, elas aconteceram alguma coisa sem querer ali e a naturalidade dos atores que você acaba nem percebendo de tão bom que eles são. Acha que realmente é uma atuação, mas eles estavam agindo naturalmente. Às vezes é um grito de dor, um choro, um riso, uma fala, um olhar espontâneo. Isso acontece muito quando, por exemplo, um ator precisa ver uma cena e ter uma reação natural. Então, mas o ator não sabe dessa situação. Isso aconteceu em Piratas do Caribe, aconteceu em Friends, então um susto, um riso. Mas é isso. Então vamos ao foco aqui. O primeiro filme que eu quero falar é O Poderoso Chefão. Esse é um clássico do cinema. Eu não vou nem perguntar se você assistiu, porque é um filme obrigatório, principalmente se você ama cinema, ama filmes. Não precisa ser cinéfilo, mas é uma obra de arte sem igual. Então, o Poderoso Chefão, lá naquelas primeiras cenas, né, enquanto está acontecendo a festa de casamento da filha do Vito Corleone, ele está ali, né, como padrinho, aconselhando, resolvendo as coisas do negócio dele. E a gente vê que tem um gato no colo dele. E o gato não aparece no restante do filme. Na verdade, o Coppola, ele viu aquele gato perambulando, pensou na hora, falou, vou pegar, vou colocar no colo do Marlon Brando. Foi lá, colocou no colo dele e esse gato acabou ele, o Marlon Brando gosta de animais, acabou acariciando, ficou com o gato ali e a cena saiu natural. Tanto que essa cena ficou tão famosa que existem quadros do Vito Corleone segurando, acariciando esse gato e ele até virou um Funko Pop, onde você acha aqueles bonequinhos de cabecinha grande, quadrada, dele com aquele gato. E o gato não estava previsto em lugar nenhum, estava perambulando. Foi lá e nunca mais ninguém viu esse gato. A equipe de produção ela teve um pequeno problema com ele. Quando ele estava ali nos momentos das filmagens, ele começou a ronronar tão alto que isso acabou interferindo no mic do Marlon Brando. Eles tiveram que refazer a cena porque eles não estavam entendendo o que ele estava falando na hora. E é um clássico, uma cena icônica e acabou acontecendo bem sem querer mesmo, né? Agora vamos falar um pouquinho aqui de Taxi Driver, né? Também outro ícone do cinema, uma genialidade única. E tem uma cena em que o Robert De Niro, ele precisou dar uma improvisada. O roteiro apenas dizia que o personagem dele, Travis, ele deveria olhar no espelho e testar uma arma que ele havia escondido na roupa, né? Quem assistiu o filme sabe a traquitana que ele criou, tudo. Só que na hora ele começou a improvisar e começou a conversar com ele mesmo, simulando situações que ele poderia sacar a arma, né? Fazendo vários gestos, várias maneiras, e acabou vindo com a célebre frase, né? You talking to me? Você está falando comigo? Isso daí é um clássico, ele está olhando no espelho. E mais uma vez, se você não assistiu Taxi Driver, é um clássico, por favor, assista. Vale muito, muito a pena. Um outro filme também que teve uma cena improvisada, mas não parece, é Uma Linda Mulher. Também temos nesse filme.
na cena que o personagem do Richard Gere, né, Edward Lewis, ele vai dar um colar para a personagem da Julia Roberts, a Vivian, de presente. A cena é mais simples, ele ia dar o colar para ela, ela ia ficar admirada, curiosa, tocava na joia e tal. Só que Richard Gere resolveu dar uma improvisadinha e fazer uma brincadeira com a Julia Roberts, fechando aquela caixa na mão dela para dar um susto. E qual que foi a reação da Julia Roberts? Ela deu uma risada tão espontânea, tão natural, que todo mundo que estava no estúdio no momento deu risada junto com ela e ficou tão legal que aquilo aí acabou saindo no corte final do filme, porque ele gostou da naturalidade do riso da Julia Roberts. Richard Gere também dá uma risadinha que ele ficou tão natural que casou muito bem com o perfil dos personagens. E esse é o tipo de coisa que é um improviso que fica tão natural que o diretor fala, não tem como eu não aproveitar, isso não estava no roteiro, mas a naturalidade é muito melhor do que a atuação dos atores. São dois grandes atores, Richard Gere e a Julia Roberts. Então, vale muito a pena se você digitar, procurar no YouTube, em algum lugar, você vai ver essa cena, você vai ver que é muito espontâneo. E acabou indo pro corte final, é uma das grandes artes do cinema. E Iluminado a gente também tem sim. No caso, a cena mais conhecida do filme, ela foi feita por um improviso, né, no qual o Jack Nixon ele tá ali tomado pela loucura do personagem dele, tal, aquela famosa cena que ele pega o machado e começa a quebrar a porta do banheiro, ele vai começa a dar uma machadada aqui e de repente ele vai exprimir o rosto, ele coloca no meio daquelas frestas, começa a falar: "Aqui está o Johnny". Isso daí foi totalmente improvisado. Então você vê como às vezes os atores eles acabam conhecendo melhor o personagem do que aqueles que criaram, que os diretores do filme. Então ele conseguiu entender a loucura disso, foi lá e colocou, né? Ele começa a falar: aqui está o Johnny, que na verdade era um bordão de Johnny Carson, que apresentava o talk show The Tonight Show. Tanto que o pessoal ali os bastidores começou a dar uma risada, porque achou que era uma coisa de comédia, mas acabou se tornando algo muito, mas muito sério e bom. E é a cena mais famosa. Você lembra de Iluminado, muitas imagens do filme. O Jack Nicholson com a cara ali na porta quebrada, aquela cara de louco dele. Cavaleiros das Trevas, né, o clássico dos filmes de herói, aclamado por muitos como o melhor filme de herói e o melhor filme da trilogia do Christopher Nolan para o Batman. No qual a gente também tem o Coringa, no qual o Red Ledger também conseguiu entender muito bem o personagem e teve uma cena de improviso. Só que essa aqui aconteceu um pouco diferente das outras. Por quê? Christopher Nolan precisava, de acordo com o roteiro, com a história que ele ia contar, ele precisava explodir um prédio. O que que aconteceu? Ele procurou, achou um prédio que já ia ser implodido, conversou com o pessoal e falou: beleza, vamos lá. Então, naquela cena em que o Coringa está vestido de enfermeira e que ele sai do hospital, ele aperta o detonador e seria o detonador que ia detonar a implosão do prédio. Porém, a hora que ele aperta, ele vê que o prédio não implode. Quando ele olha para trás, ele fica confuso, dá umas pancadinhas no detonador, mas na verdade ali ele estava reagindo que tipo, ué, por que assim não aconteceu? E de repente ele vai e explode, toma um susto. E aquilo foi totalmente natural, não estava previsto no roteiro aquela cena, ele simplesmente andar, apertar o detonador e explodir. Virou mais uma cena icônica e tão natural que acho que se tivesse sido planejada não teria sido tão boa. Vamos falar de Star Wars? É óbvio que eu vou falar de Star Wars, minha série queridinha favorita, numa cena que aconteceu no episódio 5, o Império Contra-Ataca. E aqui é mais um exemplo de quando muitas das vezes os atores eles acabam conhecendo melhor o personagem do que os próprios criadores. No caso aqui, aconteceu com o personagem do Harrison Ford, né, o Han Solo, naquele momento em que ele vai ser congelado em carbonita, a personagem da Carrie Fisher, Leia, vira para ele e solta um "eu te amo". No roteiro, ele deveria responder: "Eu também te amo". Só que ele falou: "Não é uma coisa que o Han Solo falaria. Ele não vai falar eu também te amo, não é do personagem". Então eles soltam "eu sei". Isso é icônico. Essa provavelmente deve ser a segunda frase, segundo trecho do roteiro mais famoso do filme, só logo atrás da "eu sou seu pai". É inquestionável. Isso já virou quadro, tem alianças e
tudo mais. Tanto que no filme seguinte, O Retorno de Jedi, acontece a inversão dos papéis. Han Solo diz para Leia, eu te amo, e ela responde ele com eu sei, porém aqui já não era improvisado, já estava no roteiro. Ainda em Star Wars, apenas um adendo, no filme Os Últimos Jedi, estava no roteiro que o Luke Skywalker, quando ele vem com uma projeção da força, ali no final do filme, ele deveria ignorar o C3PO. Porém, o Mark Hamill falou, não, não é uma coisa que o Luke faria. E ele vai dar aquela piscadinha para ele. Então, é só um exemplo de como realmente os atores conhecem muito bem, eles conseguem fazer essa imersão no personagem, acabam conhecendo ele melhores do que os próprios diretores. Tem uma cena também no primeiro Guardiões da Galáxia, quando Peter Quill, personagem ali principal, ele vai segurar o orb, ele acaba deixando cair. Aquilo foi um descuido do Chris Pratt. Ele realmente deixou o orb cair, ele pega e segura e deixa cair de novo. E aquilo foi realmente natural. James Gunn achou legal aquilo ali, tem muito a ver com o personagem, com a temática do filme, e acabou também indo pro corte final e ficou muito, muito bom. Eu sei que existem muitas cenas de improviso, muitas cenas que aconteceram na hora, não estavam no roteiro, dá pra gente poder falar muito mais aqui, mas vai ficar um tema para vai ficar um assunto para uma parte 2, certo, pessoal? E se vocês tiverem mais sugestões de cenas que vocês gostariam de ver aqui numa parte 2, num outro tema, é só você falar, certo? Mandem nas redes sociais, mandem aí onde vocês estiverem que a gente lê tudo. Agora eu quero deixar com vocês, na verdade, três dicas, né? São três séries que elas têm apenas uma temporada, então para você pegar no final de semana, pegar aí matar numa tacada só e não ficar às vezes esperando uma segunda temporada, às vezes achar que é um pouco maçante. A primeira é a série Chernobyl, ela tem apenas 5 episódios, né? Então ela vai dramatizar aqueles acontecimentos que aconteceram no acidente nuclear de Chernobyl em 1986, conhecendo um pouco a história, uma série bem aclamada, e ela tá no HBO Max. A segunda, chamada Electric Dreams, baseada nos contos de ficção científica do Philip K. Dick, também um ótimo escritor de ficção científica, no qual ela explora a humanidade em 10 episódios independentes, se baseando em 5 até 5 mil anos no futuro. E vale muito a pena também. E para fechar a nossa lista, Everything Sucks, que está na Netflix. Para a pessoa que é noventista, gosta de, sabe, essa nostalgia, viver os anos 90, essa série vale muito a pena. Ela se passa em 1996, na cidade de Borgen, onde tem ali os alunos do clube de teatro, de vídeo, e eles acabam se juntando e vão falando um pouco dessa entrada da adolescência, todos esses perrengues que acontecem, e com uma trilha sonora muito, muito boa. Então vale a pena. Pessoal, a gente encerra esse Cultura Popcast aqui. A gente se vê na terceira edição. Não esqueça de seguir nossas redes sociais. Procurem Cultura Pop. Instagram, Twitter, Facebook, Threads. Também estamos no YouTube com o canal. Esse podcast também vai estar lá. Temos shorts, TikTok e Kuai. Muito obrigado a você que ouviu aqui. Curte, compartilhe, mande para as pessoas. E a gente vai se ver numa próxima edição aí logo no futuro. Um forte abraço e que a força esteja com vocês.